Olá! Em 2016, o Brasil e a América do Sul sediam pela primeira vez os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Realizados no Rio de Janeiro, os Jogos contam com a participação de cerca de 10 mil atletas, de mais de 200 países. Tendo em vista a importância desse momento, a URGS TV estreia hoje a série Dimensão Olímpica. Ao longo de vários programas, conversaremos com profissionais das áreas de educação, sociologia, engenharia, educação física e com treinadores esportivos. Nesse primeiro programa, a conversa é com a professora Janice Mazo, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Ela é pesquisadora na área de História do Esporte e da Educação Física e fala sobre o início dos Jogos Olímpicos, a participação dos atletas brasileiros e também sobre os Jogos Mundiais Universitários de 1963, que aconteceram aqui em Porto Alegre. Confira! Professora, muito obrigado por sua presença aqui no programa. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceu em 1896, em Atenas, na Grécia. Em 120 anos de história, é a primeira vez que uma cidade da América do Sul vai sediar os Jogos Olímpicos. Por que demorou tanto tempo para que isso acontecesse e qual a importância de termos os Jogos Olímpicos numa cidade da América do Sul? Eu acredito que demorou bastante tempo, né, e em particular no Brasil, que é a realidade que nós conhecemos mais, em razão da demora na própria organização do campo esportivo. Tá? Nós vamos ter que a primeira lei que regulamenta os esportes no Brasil, ela é datada de 1941, é a Lei 3.199. Até então, é um termo que se usa, né? Vários autores adotam, dizem que o esporte ele era autogovernado no país. Então nós tínhamos associações, ligas, agremiações, mas não havia ainda a interferência, né? O controle e a regulamentação por parte do governo federal. Então, a partir, né, do início da década de 1940, que nós vamos ter a organização do sistema esportivo. Então, criação de Conselho Nacional de Esportes, depois a estruturação de confederações, federações esportivas e associações. Mas o esporte no Brasil ele é bem anterior a essa época, né? Então, a realização de um evento dessa natureza é muito importante, acredito, né? Por ser a primeira vez e pela possibilidade de se pensar os diferentes legados, né? Tanto do ponto de vista dos legados denominados de tangíveis, como os legados intangíveis, né? Os legados culturais e outros benefícios, enfim, né? A mudança de uma visão, né? Na cultura do campo esportivo. Então, acho bastante importante e talvez traduza todo esse processo histórico da organização do esporte e um pouco esse olhar dos governantes sobre o campo esportivo. A própria organização das entidades esportivas no país ela é tardia, né? Nós começamos com uma divisão de educação física que era o DED, né? Até se chegar à figura de um Ministério do Esporte, né? Nós já passamos por secretarias, pelo Instituto Nacional do Desporto, depois nós vamos ter lá o Ministério Extraordinário dos Esportes, com a figura do Pelé, até chegar então ao Ministério. Do ponto de vista assim, temporal, cronológico, é um processo tardio, mas culmina, enfim, com essa tentativa. Então, o Brasil sendo escolhido para sediar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. A senhora falou sobre essa questão do legado tangível, né? Quando a gente pensa em legado de um evento como a Copa do Mundo ou os Jogos Olímpicos, a tendência é pensar nessa estrutura física, né? A construção de novos estádios ou novos ginásios, a recuperação da estrutura física da cidade, as ruas, os viadutos. Mas existe também um legado intangível, né? O que seria esse legado intangível? Do ponto de vista de alguns eventos que nós temos, né, nós poderíamos pensar um pouco o que eu falei nesse sentido. A própria preocupação de se preservar a memória esportiva do país, eu considero um legado, porque nós temos um problema sério com relação a isso no Brasil. Tá? Então, um evento dessa natureza, ele possibilita que as pessoas fiquem mais atentas a esses lugares de memória, a preservar e até mesmo reconstituir, reconstruir a história do esporte no país, ou a história do Brasil e a sua participação nos Jogos Olímpicos.
Eu acho que essas questões na própria percepção das pessoas, de conhecer um pouco mais os seus atletas, não só olímpicos como os paralímpicos, se apropriar das práticas esportivas, conhecer e quem sabe algumas pessoas começarem a praticar esportes, né? Desenvolverem algumas práticas no seu tempo de lazer. Então, eu acho que é um aspecto fundamental, assim. Existe, né? uma questão cultural envolvida. Fortíssima, né? Que eu acho que é um dos legados mais importantes com relação aos Jogos Olímpicos de Londres. Havia um setor preocupado, né? E que destinou uma série de ações apenas pensando nos legados tangíveis e intangíveis dos Jogos Olímpicos de lá, né? Então, a gente espera que no Brasil isso também aconteça, os desdobramentos após os Jogos Olímpicos, né? O envolvimento nas escolas, na educação das crianças, desde a educação básica e até mesmo na formação de profissionais de educação física. Então, acho que é um aspecto bem importante de ser trabalhado, abordado, né? E espera-se que isso aconteça em nosso país, nos Jogos do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em Jogos Olímpicos, a nossa ideia inicial é pensar somente naquele evento que, entre aspas, é o principal, né? Mas existe uma série de outros eventos ligados às Olimpíadas, né? Os Jogos de Inverno, os Jogos de Verão, as Paralimpíadas, né? As Surdo-Olimpíadas, enfim, os Jogos Indígenas. Eu gostaria de que tu falasse um pouco mais desses outros eventos e dessa programação paralela que existe aos Jogos Olímpicos. De fato, os Jogos Olímpicos ainda é o grande, vamos dizer, o grande evento, né, esportivo, ao lado, acredito, da Copa do Mundo, né, de futebol, a Copa FIFA, que nós tivemos aqui recentemente em Porto Alegre, em 2014. Mas nós ainda precisamos conhecer mais, aprender, formar mais profissionais para atuarem nesses outros eventos que têm pouca visibilidade, que são o caso das Surdo-Olimpíadas, que são jogos destinados ou que têm como público-alvo as pessoas com deficiência auditiva, os Jogos Paralímpicos, nós também temos no Brasil os Jogos Indígenas, temos regionais e já sediamos no Brasil Jogos Internacionais, também pouco conhecidos e pouco divulgados. Nós temos um evento que marcou muito, em particular a cidade de Porto Alegre, os Jogos Mundiais Universitários de 1963, conhecidos como Universiade de 63. Então, nós temos uma série de eventos que acabam sendo retomados, de certa forma, na história quando se trata da questão dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos acabam, então, dando a oportunidade para que, em alguns eventos acadêmicos ou até mesmo ligados à mídia, que se fale um pouco sobre essas outras competições esportivas, né, que privilegiam não os atletas olímpicos, o alto rendimento, mas atletas paralímpicos também de alto rendimento, os Jogos Indígenas, as diferentes comunidades e povos indígenas que nós temos no Brasil, tá? E as Surdo-Olimpíadas, que é um movimento que não faz parte do esporte paralímpico, né? Estaria mais dentro de um campo do esporte adaptado e que tem a sua organização à parte, né? Eles se consideram uma cultura própria, né? Os surdos não se consideram pessoas deficientes, então eles têm as suas competições. Aqui o estado do Rio Grande do Sul também cedia alguns jogos, nós temos atletas, né? Principalmente no campo do voleibol. Então, acredito que são eventos importantíssimos que mostram muito, né, dessa diversidade cultural que existe no Brasil e que faz parte da própria história do esporte, né? Porque nós tivemos os chamados clubes étnicos, né? E inclusive competições que eram restritas a determinados grupos étnicos aqui no estado, né? Então, eu considero que isso é muito importante para dar visibilidade e tirar esses grupos do próprio silêncio, né, da história. Como se essas pessoas não tivessem, né, indígenas, negros também, né, afrodescendentes, afro-brasileiros, não tivessem contribuído para a constituição do campo esportivo. A senhora mencionou essa questão dos diferentes povos e dos diferentes tipos de cultura. Aqui em Porto Alegre, o surgimento do esporte está muito ligado à imigração alemã, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Os alemães, os estudos que nós realizamos até o presente momento mostram, né, indicam que eles são os protagonistas no que nós denominamos de o associativismo esportivo, né, a organização de associações, agremiações, clubes, entidades.
Nós temos sociedades centenárias até hoje, né? Um exemplo muito próximo de nós é a Sojipa, Sociedade Ginástica Porto Alegre, foi fundada em 1867, né? E nós também tivemos no século XIX, na segunda metade, clubes de ciclismo, né? Tivemos velódromo organizados por grupos de teuto brasileiros, como nós denominamos, né? Esses imigrantes alemães e seus descendentes. A prática do remo. Porto Alegre tem a primeira piscina que foi fundada no Brasil pela iniciativa da Sojipa. Era uma piscina que foi instalada dentro do Rio Guaíba. Aliás, o Rio Guaíba ele sediava muitas competições de natação, de polo aquático, de remo, muito pela iniciativa desses grupos. Mas depois, gradualmente, outros grupos étnicos, né, vão se inserindo no esporte. Aí nós vamos ter os italianos, nós vamos ter o Canottieri Duga degli Abruzzi, que é um clube de remo dos italianos, de 1908, e que na década de 60 ele se transforma no departamento de remo do Grêmio Futebol Porto Alegrense, em razão do enfraquecimento, o clube já não tinha mais condições de se sustentar. Também vamos ter vários clubes de portugueses aqui. O remo era um esporte que tinha muita visibilidade, muitos clubes na cidade de Porto Alegre, né? Explica um pouco por que nos Jogos Olímpicos de 1936 nós tivemos um número grande de remadores porto-alegrenses participando lá, inclusive dirigentes esportivos, né? Essa não foi a nossa primeira participação olímpica. A primeira participação olímpica do Brasil é de 1920, na Antuérpia, e nessa delegação, se nós podemos chamar com esse termo mais atual, nessa equipe, esse pequeno grupo de atletas e dirigentes que foram, nós já tivemos gaúchos lá, que eram atiradores, né, da prática do tiro. Depois nós vamos ter os remadores, que também vão aos Jogos, e temos aquele atleta do lançamento de dardo de 1924, que na época foi o único gaúcho a participar dos Jogos, a convite de dirigentes paulistas, porque era uma época que a organização esportiva ainda estava um tanto incipiente, né? Eles enfrentaram vários problemas, né? Não tinham recursos. Vários desses atletas tiveram que contar com o auxílio da sua família para participar dos Jogos, de clubes, né? Porque o auxílio do governo ele era pouco, né? E sabe-se que inclusive alguns eles comercializaram objetos, né? Tem várias histórias contando, venderam sacas de café, vendiam objetos, né? Os seus próprios fabricavam alguns equipamentos e vendiam, como forma de poder ir aos Jogos, inclusive de se manter lá, né? Durante o período, que não foi uma tarefa fácil. E que atletas gaúchos merecem destaque assim na história dos Jogos Olímpicos? Olha, eu acho que todos os atletas que foram nas edições, desde essa primeira de 1920, até ter uma organização mais estruturada, merecem um destaque por terem conseguido participar dos Jogos. Os primeiros trouxeram medalha em 1920, curiosamente o Brasil já retorna, né, os atletas com 3 medalhas, de ouro, de prata e de bronze, todas elas no tiro, né? Mas muito mais, eu acho que importante que essas medalhas, esses homens, né, eram todos homens. A participação das mulheres vai ser mais tardia em relação aos homens, vai ser só lá nos Jogos Olímpicos de 1932. Conseguiram participar dos Jogos, né? Eram viagens muito longas, as condições de treinamento. Então, na ótica que eu trabalho da pesquisa histórica, todos eles mereceriam um destaque. Então, eu não citaria o nome aqui para não esquecer nenhum deles, né? Nós temos um trabalho que é o Atlas do Esporte do Rio Grande do Sul, onde nós publicamos esse levantamento, né, desde essa primeira edição de 1920, tá, até a participação mais recente do Brasil, né? O Atlas vai até 2005, mas a gente deu continuidade à pesquisa depois. Agora, um ponto bastante comum desses atletas é que a grande maioria deles são oriundos das sociedades organizadas pelos imigrantes alemães, né? Por toda uma tradição, né, de muitos esportes. Eu citei apenas alguns, mas não poderia deixar de citar o que hoje é chamada ginástica artística, né? Na época era chamada de ginástica olímpica, a esgrima, o tênis, enfim. Porto Alegre tinha uma cultura um tanto diversificada, nós estamos falando aí da segunda metade do século XIX, início do século XX, de esportes, né? Pela iniciativa muito desses imigrantes alemães, italianos e depois também com os portugueses.
Mais recentemente, nós estamos desenvolvendo estudos sobre a contribuição das colônias japonesas. É um grupo bem menor, né? É uma imigração, nós podemos dizer, mais recente em relação a esses outros grupos migratórios, mas que nós já estamos também identificando várias práticas culturais e esportivas, né, que eles desenvolvem no estado e estão deixando um legado aqui para o Rio Grande do Sul. A senhora mencionou a Universiade, né, os Jogos Mundiais Universitários. Também foi a única vez que uma cidade da América do Sul sediou esse evento. O que se pode dizer brevemente sobre esse evento de 63 aqui em Porto Alegre? Ele foi um evento muito significativo, porque na época Porto Alegre era considerada uma capital pequena em relação às duas grandes metrópoles, que já era Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo não sediou porque eles tinham sediado os Jogos Pan-Americanos. Eles colaboraram com o evento aqui, inclusive enviando colchões na época que tinham sido utilizados nos Jogos Pan-Americanos. O próprio ginásio da Brigada Militar, na perspectiva de legados tangíveis, então, ele foi construído com essa finalidade para sediar jogos da Universiade, principalmente os jogos de basquetebol, porque na época o Brasil, né, era vitorioso no basquete, vieram grandes atletas. Alô, irmãos de outros continentes. Esta é a voz da Universiade de 1963, pela rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, falando de Porto Alegre, Brasil, em ondas médias 1080 quilociclos, com ampla cobertura dos Jogos Mundiais Universitários. Rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, emissora oficial da Universiade de 1963, enviando sua mensagem de saudação e fraternidade aos países amigos e às suas delegações. Hello, brothers of all Americas. Hello, brothers of all continents. This is the voice of the Universiade 1963, coming to you from the University Radio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Ele é um evento que tem muitas marcas interessantes que relembram os Jogos de 2007 no Rio, os Pan-Americanos. Nós tivemos um apagão aqui no ginásio do Grêmio, onde aconteceu a cerimônia, porque não suportou a energia, mas foi muito rápido. Nós tivemos pela primeira vez, isso é depoimento de espectadores, porque nós trabalhamos muito com a história oral, a memória oral, o show pirotécnico. Isso deixou assim as pessoas extasiadas, deslumbrou os porto-alegrenses, né, o espetáculo de abertura. Nós tivemos a figura do Ademar Ferreira da Silva, né, um atleta olímpico brasileiro, um dos grandes nomes do esporte brasileiro, que fez o acendimento da pira olímpica, né, carregou o fogo. O condomínio, vamos dizer assim, os prédios da antiga Caixa Econômica Estadual, antes de serem cedidos aos verdadeiros proprietários, foram transformados em Vila Olímpica, que existe até hoje, né, lá na Intercap. E também nós tivemos a fuga do atleta cubano, né, que teve um envolvimento amoroso, afetivo com uma jogadora de voleibol. Ele acabou casando com ela, permaneceu no Brasil e nunca mais foi embora daqui. E é um evento que também, na Copa do Mundo se falou muito em instalações temporárias, né? Foi um evento que também aconteceu em alguns lugares com as instalações temporárias, porque a cidade não tinha tantas condições assim de receber um evento. Foi feito um esforço muito grande de um grupo, né, de pessoas, de dirigentes, dos próprios governantes. Por exemplo, as disputas da esgrima, né, foram realizadas lá no Cais do Porto, dentro de um galpão. Não seria o lugar mais apropriado, mas felizmente se conseguiu elaborar ali, construir as condições mínimas, e a pista do Grêmio sofreu alguns recortes, né, para ficar com as dimensões oficiais. Foi feita uma avaliação ali. Então é muito interessante assim de se conhecer todo o esforço da comunidade porto-alegrense. Muitos voluntários trabalharam e dos próprios atletas que participaram, né, os gaúchos, para poder sediar esse evento, que deixou, sim, um legado muito grande, inclusive nesse campo de uma cultura, né? É bastante lembrado por pessoas que na época eram muito jovens e que assistiram
E nós tivemos a oportunidade, então, de entrevistar e coletar todos esses depoimentos que evidenciam o quanto a Universidade marcou. Na época, ela era um evento que ela tinha uma perspectiva quase que de seletivas para os Jogos Olímpicos, né? Muitos atletas olímpicos estiveram aqui em Porto Alegre em 1963 e depois foram disputar os Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio, no Japão. Então, isso também marcou significativamente, né, a presença desses atletas de nome internacional, que foi uma oportunidade única para alguns, né, de poderem conviver naquele período aqui na cidade de Porto Alegre. Para encerrar, Porto Alegre teria condições de sediar uma edição dos Jogos Olímpicos atualmente? Talvez. Ou o que precisaríamos? Né? Temos um rio, temos ginásios. Pois é. Temos. Talvez sim, né? Talvez sim. Um bom planejamento, né? Uma boa gestão, né? Planejamento, gestão, né? Avaliação, acompanhamento e avaliação e empenho das pessoas. Talvez a cidade poderia, né? Com certeza poderia, porque, bom, historicamente temos um exemplo, né? Muitos não acreditavam que Porto Alegre poderia realizar os Jogos Mundiais Universitários, né? E, enfim, né, se conseguiu isso. Claro que não foram só os porto-alegrenses, né, essas parcerias que eu mencionei anteriormente, o apoio de alguns dirigentes esportivos paulistas e outros, né, mas acredito que poderia. Afinal, se realizou uma Copa do Mundo de Futebol aqui, alguns até o último momento acreditavam que isso não seria possível, né? Nós convivemos com movimentos favoráveis à realização e muitos movimentos, muitos protestos, né? E se conseguiu, enfim, realizar isso. Talvez se conseguisse, essa é a minha resposta.